Já falei das desvantagens, não foi isso? Já falei também das vantagens. Agora eu vou falar aqui, direcionar você para a forma direta de você investir nos Estados Unidos e também a forma indireta. Talvez você não sabia dessa forma indireta. Como assim? Como eu vou investir nos Estados Unidos? Como eu vou diversificar se tem essa forma indireta que não seja enviando dinheiro para lá? Tem. Essa forma indireta você não vai pagar taxas de câmbio. Eu vou te dizer como. Então já vou logo para ela, né? Forma indireta de você investir nos Estados Unidos e a forma direta. Eu acho que o mais óbvio aqui é eu falar primeiro a direta. Vamos lá? A forma direta de investir nos Estados Unidos é, claro, abrindo uma conta internacional, que aí, claro, o banco, como é o Banco Inter, ou uma corretora no Brasil. Então, detalhe, você não vai investir, você não precisa abrir conta nos Estados Unidos, você não precisa saber inglês, não é a conta lá nos Estados Unidos. Você vai fazer tudo por aqui mesmo, claro, serviços em português, né? Bancos aí com serviço em português mesmo. Então, não é algo que você precisa entrar empresa dos Estados Unidos, não. Então, aqui empresas com CNPJ mesmo do Brasil, né? Empresas brasileiras, no caso, Banco Inter e a corretora Avenue. Então, ainda tenho que aprender direitinho esse nome, né? Avenue sobretudo, é parceira do Itaú. Então, é controlada aí pelo Itaú. Então, tem um serviço também de muita qualidade, mas também tem um pouco de cobrança ali de taxas. Já o Banco Inter pode até oferecer menos serviços, né? Mas tem, sobretudo, maior isenção. Não tem essas taxas, né? Tarifas cobradas, sobretudo ali, limitações de valores ou inatividade, não. O Banco Inter, até agora, para mim, foi muito tranquilo. Então é isso. O básico é você abrir conta no Banco Inter. Se você já é investidor no Banco Inter, você investe aí em ações do Brasil, basta você clicar lá na imagem da bandeira americana, que tem lá Investimentos Estados Unidos. Pronto, você clica ali, né, no menu Investimentos Estados Unidos, aí vai abrir conta, e aí você presta mais algumas informações, muito mais rápido do que abrir a conta mesmo no Inter, como você fez inicialmente, e você vai ter acesso já aos investimentos nos Estados Unidos. Aí o passo seguinte é só fazer o envio de dinheiro do seu saldo do Banco Inter para a conta de investimentos nos Estados Unidos, que é também do Banco Inter. Então, é uma transação dentro do próprio aplicativo e você passa a ter agora, você acessar dois saldos diferentes, o saldo seu na banco digital, né, do Inter e o saldo também na conta de investimento dos Estados Unidos. E lá você vai fazer os seus investimentos nas stocks, REITs, ETFs, como você quiser. Beleza? Então é muito mais prático. Já na corretora Avenue, você tem que fazer pelo site. Então procura aí o site e aí você faz, leia primeiro as informações, sobretudo de tarifas, cobranças, né? Que essa corretora tem. E aí você abre a conta também enviando as suas informações. Também pelo site e com esse suporte do Itaú. Então é isso, você precisa desses dois. Tem outras corretoras? Tem, mas são menos conhecidas. Então eu não vou aqui estar citando nomes de algo que eu não tenho um maior domínio para dizer. Então essas duas aqui são as principais e mais utilizadas. Pronto? Agora vamos entender aqui, sobretudo, a forma indireta de você investir nos Estados Unidos. A forma indireta é investir através da Bolsa Brasileira. Sim, você pode investir através da B3. Então, você não vai ter a taxa de pagar conversão de dólar, IOF. Como que isso acontece? Quais são as diferenças de você investir nos Estados Unidos através aí da sua conta que você já tem na corretora, que você já investe, por exemplo, aí nas ações e fundos imobiliários do Brasil. Então, não precisa fazer mais nada. Se você quer investir da forma indireta, você já investe em ações aqui no Brasil, então você não precisa fazer nada, não precisa ativar nada. Mas quais são as condições? Por exemplo, se você investir pela B3, ou seja, aí pela sua conta aqui mesmo de investimento no Brasil, quais são os motivos? Você vai investir em ativos dos Estados Unidos, mas com menor liquidez. Porque se eu invisto diretamente aqui
pelo Banco Inter, comprando ações nos Estados Unidos, as estoques, eu vou pegar eu vou estar junto com os demais investidores também dos Estados Unidos ou que investem diretamente nos Estados Unidos. Então, a liquidez dos ativos é bem maior. Então, claro, é a forma mais correta. Mas se eu invisto aqui no Brasil, eu vou ter menor liquidez porque eu vou estar comprando, por exemplo, o Apple, mas que é uma compra só de brasileiros, só que os brasileiros fazem, que é chamadas BDR. Então, somente isso. Então, depende somente de investidores do Brasil, então vai ter uma muito menor liquidez. Então, claro, mas mesmo assim, a Apple, as BDRs aí da Apple, ou ETFs, eles ainda têm uma liquidez que é superior ao mínimo que nós precisamos, né? Pelo menos 1 milhão de reais de média diária deve ter esses ativos. E assim como também deve ser essa regra mínima para as ações que você investe em fundos imobiliários. Então, passam nesse critério, mas tem muito menor do que você investir diretamente nos Estados Unidos. Então, pode haver o quê? Se tiver uma menor demanda, né, de investimentos de brasileiros comprando BDR dos Estados Unidos, pode ser que o preço também saia um pouquinho lá do que é também a valorização direta em dólar. Mas também vale a pena para quem não quer abrir conta nos Estados Unidos. Segundo motivo, você vai fazer esse investimento através aí da B3, você continua tendo, sobretudo relacionado à diversificação, você vai ter uma variação cambial, uma exposição ao câmbio, né, ao dólar. Então, claro, se o dólar se valorizar mais, também essas suas BDRs também elas vão acompanhar essa valorização. Então, tem essa variação cambial e também o seu investimento vai estar atrelado também a outra diversificação que é o risco país. Então, vai estar, sobretudo, investido em empresas, ou seja, vai depender também da lucratividade dessas empresas, que é dos Estados Unidos, são dos Estados Unidos. Então, também aqui é um ponto positivo, claro, requer atenção, né? Acompanhar um pouquinho ali, confiar no mercado, né? Nas empresas que você escolheu, mas vai ter essa diversificação. E aí, quais são as formas de você investir aqui do Brasil em empresas dos Estados Unidos? Então, na forma indireta, você vai comprar aí na sua corretora, no banco que você investe, você vai comprar, vai procurar por ETFs. E aí você vai saber quais são os melhores ETFs, né, para investir, quais são as BDRs. Não, esses dois, BDR é o mesmo que ser estoque, é o mesmo que ser estoque. Já o ETF é o mesmo nome no Brasil e no exterior. Então, claro, aqui você vai procurar ETFs internacionais, aí você vai investir do Brasil em ETFs dos Estados Unidos. Tem também ETF do Brasil. Por exemplo, a BOVA. BOVA 11 é um ETF que replica o índice Ibovespa. Então, você investindo, comprando, digamos que um lote ali, uma ação, né, do BOVA, né, uma cota do BOVA, você vai estar adquirindo ali todas as empresas que fazem parte do Ibovespa. Então, mais de 85 empresas, né? Pode chegar até a 100 empresas, que é o índice Ibovespa. Então, você tem BDR, ETFs e BDRs. O que são as BDRs? Então, são estoques americanas. Você vai investir em empresas americanas. E aqui tem um exemplo, ó. Apple, tem aqui o código, sempre com final 34, preferencialmente final 34. Já se você vai investir diretamente nos Estados Unidos, você não precisa colocar o código 34, se você vai diretamente. Então, a Apple, nesse código aqui no Brasil, ela é negociada na Bolsa Brasileira também com esse código 34. E aí, por exemplo, está R$ 46,40. Então, você precisa desse valor para comprar, digamos que um BDR, né? Uma cota de BDR, né? Também da Amazon, Coca-Cola, então qualquer empresa, normalmente aí quase que todas, praticamente. É claro que você não vai comprar qualquer uma, tem que ver a liquidez. Essas aqui são muito movimentadas também aí por investidores brasileiros que não têm conta diretamente para investir nos Estados Unidos. Então investem nesses códigos aqui, ó. Então assim você também se expõe a essa empresa. Se elas performarem bem, você também vai ter uma boa rentabilidade aí na sua carteira. Quais são os motivos aí que você precisa saber? Sobre o imposto de renda, tem alguma mudança? É a mesma coisa que eu comprar e vender uma ação no Brasil. Lembrando que aqui você está pela Bolsa Brasileira, mas
aqui vai entrar na mesma regra dos fundos imobiliários. Então, se você comprou uma BDR da Apple e 3 meses depois você vendeu ganhando R$ 10 de lucro, esses R$ 10 de lucro vai ter incidência de imposto de renda, assim como acontece com os fundos imobiliários. Se você vender, não tem a isenção. A isenção é somente para ações. Então, no caso aqui, é uma ação, mas é dos Estados Unidos, então não entra no mesmo critério de ação de empresa brasileira. Então, se você vender com lucro, você vai pagar ali a cobrança sobre uma tarifa de 15%, né, sobre o lucro dessas empresas, sobre o lucro que você teve ao investir nessa empresa. Então, para qualquer uma dessas BDRs, você vai ter que pagar imposto de renda quando vender, se vender com lucro, né? Também os ETFs, eles são, por exemplo, eles replicam índices dos Estados Unidos. Você pode investir nesse que é do Itaú, SPXI11, é do Itaú. Repare que o nome aqui, ó, já é muito parecido com o SP500, S&P 500, ó. Então, ele vai replicar, sobretudo, o índice. Aqui é um ETF também, Estados Unidos, é S&P, né? Então, aqui o nome teria que mudar um pouquinho, né? Então, S&P 500. Então, esse índice dos Estados Unidos, que reúne ali as 500 maiores empresas, né? Então, da Bolsa Americana, você comprando esse código aqui, esse ETF do Brasil, você não tem conta nos Estados Unidos, não precisa, você vai comprar e você vai ter investimentos atrelados a essas 500 maiores empresas que compõem esse índice dos Estados Unidos. Então, esse índice aqui, ele é o responsável por comprar, equilibrar a carteira ali com as 500 maiores empresas, e aí você compra essa cota aqui do ETF brasileiro, que exatamente também investe nessas mesmas 500 empresas. Então, também, por exemplo, Nasdaq 11, Nasdaq 11, também replica o índice da Bolsa de Nasdaq. Os Estados Unidos tem duas bolsas de valores principais, né? A de Nova York e a Nasdaq. Nasdaq é mais ligada a empresas de tecnologia, as Big Techs, né? Facebook, né? A Apple, Microsoft. Então, se você investe nesse código aqui, NASD11, você indiretamente está investindo nessas empresas que eu acabei de citar agora. Empresas de tecnologia. Já nesse índice S&P 500, são empresas de setores diversos. Então, vai ter lá do varejo, empresas do setor bancário, de todas as outras. No caso da Nasdaq, somente empresas de tecnologia. Então, eu acho que você entendeu aqui agora como você pode ter investimentos aí nos Estados Unidos, sobretudo dessas duas formas, investindo diretamente lá, abrindo conta no Banco Inter ou na Avenue, ou também você investindo através de ETFs, aqui mesmo da Bolsa de Valores, que são negociadas na B3 e também BDRs. Quero te apresentar uma proposta fundamental que pode te ajudar aí a melhorar a sua saúde financeira. Eu faço mentoria para novos investidores, então posso te auxiliar aí. Se você não sabe nada de investimentos, eu posso te orientar a escolher aí os melhores tipos de investimentos, sobretudo diversificando, para assim aumentar ainda mais a rentabilidade e também a segurança. Construindo a sua reserva de emergência, aumentar o seu patrimônio também aí em renda variável. Conte comigo, vou deixar o link do grupo do WhatsApp logo abaixo e também nos comentários, e aí você pode fazer contato. Eu estarei te acompanhando aí nos seus investimentos até que você monte a sua carteira ideal, muito bem diversificada, e assim aguardar com tranquilidade bons retornos, inclusive recebendo renda passiva todo mês na sua conta.